nós veremos Lucas 8. Lucas 8 ele expõe alguns assuntos muito parecido com Marcos, muito igualado à visão dos dois a respeito do mesmo evento. E ele detalha algumas coisas que é importante nós notarmos. Primeiro ele fala que houveram algumas mulheres que foram libertas de muitos demônios. E entre essas mulheres ele cita Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. E essas mulheres que foram libertas por Jesus, elas acabaram servindo a Jesus com os seus bens. Então, ele entra naquela parábola que Mateus e Marcos também fizeram questão de mencionar, que é a parábola do semeador, que realmente é muito importante. E nessa parábola nós sabemos da importância de receber a palavra de Deus com bom coração. Porque eles dizem que o semeador sai a semear. E enquanto semeia, algumas sementes caem no caminho. Outras caem no meio das pedras, outras caem no meio dos espinhos e outras caem em boa terra. E cada uma dessas parábolas ou colocações, na verdade, tem um objetivo da parte de Jesus. E Jesus vê essa terra, ou essa pedra, ou esse espinho, como, na verdade, o coração do ser humano. Conforme a condição espiritual, emocional de cada um, na verdade, será o desenvolvimento diante da palavra recebida. E assim é o mistério do reino de Deus que é revelado a todos, mas, na verdade, só aqueles que, como essas mulheres, realmente são terra fértil, permanecem para sempre com aquela palavra que lhes foi semeada. Perceba que Jesus faz um adendo. Lucas faz essa nota, né? Essas mulheres foram libertas e elas foram boa terra. Por quê? Porque elas agora serviam a Jesus com os seus bens. Não é porque elas foram libertas que elas esqueceram do chamado, do ministério, ou se desinteressaram por Jesus depois. Não, elas acompanharam a Jesus com o seu recurso, elas financiaram a obra de Jesus. Diz então que aquela que cai no meio do caminho, ela é pisada e as aves dos céus a comem. A que cai no meio do caminho é pisada, como Jesus disse, e as aves do céu a comem. Simboliza o quê? A pessoa que recebe a palavra, só que na verdade ela não dá o devido, valor àquela palavra no meio do caminho, no meio da sua caminhada, e ela pisa. Qualquer pessoa passa por cima daquela palavra alheia, e as aves dos céus, que na verdade simboliza Satanás, rouba aquela palavra e não fecunda o coração da pessoa. O segundo, que Jesus diz que aquela que cai sobre a pedra é a semente que nasce, mas ela seca rápido. Por quê? Porque a pedra não gera raízes, não tem umidade, conforme Lucas aponta. Então, quando vem as tribulações da vida, as dificuldades, prontamente aquilo que foi semeado da parte de Jesus é esquecido. E a outra, que cai entre espinhos, cresce, mas os espinhos crescem junto e sufocam aquela palavra. Então a pessoa ela acaba esquecendo a promessa, esquecendo a palavra revelada, esquecendo a palavra de salvação diante de qualquer tribulação, diante de qualquer adversidade ou tempestade. Em contrapartida, aqueles que são boa terra, eles recebem a palavra e produzem a 100 por 1. E Jesus, na verdade, faz um alerta. E todo que acredita nele precisa dar atenção. Então, não pise na palavra. Não deixe o diabo roubar, tirar do seu coração aquilo que Deus tem dito para você. Mas creia, E ao invés de perder aquela oportunidade de salvação, de livramento, por causa de incredulidade, por causa de desprezo ao que lhe é dito,
creia e seja boa terra. Não seja um coração de pedra, né? Que recebe com alegria, mas como não tem raiz, apenas acredita por um período do tempo e depois, na hora da provação, da tentação, se desvia e esquece tudo aquilo que poderia alcançar, crendo e sendo obediente ao Senhor Deus. Também não seja um coração cheio de espinhos e aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados, as riquezas, os deleites da vida não deixam você dar um fruto com perfeição. Então, cresce a palavra, mas emaranhada no espinho. Logo, você não consegue gerar realmente resultados conforme poderia gerar. Seja boa terra, né? Conserve um coração honesto e bondoso e dê bom fruto com perseverança. Então, quando você é honesto consigo mesmo, quando você é honesto com o Senhor Jesus, a terra vai o quê? Vai fecundar. Jesus lança a semente e você vai avaliar aquela palavra e você vai meditar nela, você vai realmente confessar, vai consertar, vai procurar realmente agir de acordo com aquela palavra e automaticamente, porque você é honesto consigo mesmo, porque você é uma pessoa boa, você dará fruto, porque você vai perseverar naquilo que o Senhor está lhe dizendo. Por quê? Então Jesus continua dizendo, porque não há coisa alguma que esteja em oculto que não haja de se manifestar. Nada que esteja escondido que não haja de vir à luz. Logo, a fé de cada um vai ser manifesta ou não na hora da tribulação, na hora da provação. Aquilo que está no seu interior virá à luz. Por isso que Jesus disse que ninguém acende uma lâmpada, uma candeia e a coloca debaixo de uma cama, mas realmente a coloca num lugar alto para resplandecer. E assim é o poder da fé. Jesus lança a palavra e você precisa aninhá-la no seu coração com verdade para que no devido tempo você dê o resultado que o Senhor espera que você dê. E é importante que Jesus diz, porque aquele que recebe, aquele a quem é dado algo, o que acontece? Se ele valoriza, ele vai receber mais. Mas aquele que tiver, mais lhe será dado. E aquele que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. O que significa isso? Né? Então, às vezes, a pessoa, ela tem fé. Ela tem aquilo que é a sinceridade, a espiritualidade com o Senhor. E mais lhe será dado, mais lhe será acrescentado, mais dons, mais condições de crescimento diante do Senhor. Mas aquele que não tem, aquele que pisa na palavra, que despreza o que o Senhor lhe fala, o que vai acontecer com ele? Até o pouco que tem lhe será tirado. Então, após Jesus ensinar-lhes isso, o que ocorreu? Vieram até Jesus, falando-lhes a respeito da sua família, de carne física, né, entre aspas, aqui terreno, e ele disse que a família dele é todo aquele que faz a vontade do Pai. Todos os que servem ao Senhor, estes são os seus irmãos, estes são os seus, como ele disse, a minha mãe e os meus amados. É importantíssimo nós entendermos que Cristo veio para cumprir o projeto de Deus e a família dele é a família do Senhor Deus. E assim é na vida de todo cristão genuíno. Ele tem essa familiaridade com aqueles que são verdadeiramente cristãos e servos de Deus. Jesus, após passar por esse episódio e contar essa parábola, pede para os discípulos para eles irem para o outro lado. E quando eles atravessam aquele mar, sobrevém uma tempestade terrível e encheu a ponto de encher de água. Olha só, e eles ficaram realmente em perigo. E chegando a ele, os discípulos ficaram desesperados, mestre, nós perecemos, porque chegou realmente no máximo de ser terrível o grau daquela tribulação. E eles, diante da palavra que eles tinham recebido, que Jesus tinha dito, a fé vai se manifestar. Não há nada oculto que não venha
a luz, né? Porque é na hora da tribulação que você mostra quem você é. É na hora da tribulação que você mostra se você crê ou não. E os discípulos ali sucumbiram diante da tempestade, diante do grau daquela tribulação que se levantou no meio do mar. Jesus então se levanta, repreende o vento, repreende a fúria da água e cessa aquela tribulação e se faz a bonança. E nesse momento, Jesus olha para os discípulos e fala: onde está a fé de vocês? E eles ficaram maravilhados. Como podia Jesus dar ordem, né, até o vento e cessar as tempestades? Mas ali era um momento realmente de análise espiritual, de provação. Assim como Jesus tinha dito, que não pode ter um coração de pedra, que recebe com alegria e quando vem a provação, já abandona a palavra, né? Não pode ter um coração de espinho, que cresce a fé junto com os medos, junto com o terror, com a incredulidade, com as dúvidas, com o espinho junto, não. Porque tudo que está em oculto há de se revelar. É nesse contexto que Jesus fala, porque na hora da tribulação, quem você é se manifesta. Assim como na hora do deserto, quem você é se manifesta. Como tem crescido a sua fé? A sua fé tem crescido com espinho, né? O que acontece na hora da tribulação? Aí blasfema, aí amaldiçoa, e aí ofende a Deus, e aí quer se precipitar, largar tudo, quer jogar tudo para o alto. A fé, a palavra, estava ali desenvolvendo, mas estava desenvolvendo amarrada a sentimentos ruins, a sentimentos que nunca foram resolvidos. Como que tem sido desenvolta a sua fé, né? A fé, a palavra, a espiritualidade junto com o coração de pedra, né? Que não tem raízes, que aí vem a provação, a tentação, já quer realmente largar tudo, quer desistir, quer abandonar. Não, né? Como tem sido? Tem sido uma fé que pisa na semente, que despreza o que é dito, que não valoriza os momentos com Deus. E aí sabe o que acontece? Quando vem a tribulação, não tem estrutura, né? O diabo roubou a palavra porque você desprezou o momento com o Senhor. Então, em nome de Jesus, seja boa terra. Os discípulos ali na tribulação mostraram que a fé deles não existia. Perceba que Jesus repreende eles. Homens de pequena fé, Jesus. Onde está a vossa fé? Jesus fala. Não existia fé ali mais no coração deles, né? Na tribulação a fé já tinha acabado. E eu estou me referindo aos discípulos. Então é hora de avaliar e realmente analisar, porque é na tribulação que você vai se manifestar. Continua então, Jesus foi para o lado dos Gadarenos e lá havia um homem possesso por demônios. Ele habitava no meio dos sepulcros. Imagina só, a vida dele era uma escuridão, a vida dele era na sombra da morte. Todas as vezes que queriam prendê-lo para mantê-lo pelo menos numa uma condição um pouco melhor, o demônio ia e fazia ele romper com os grilhões e levava ele para o deserto. O diabo queria fazer daquele rapaz realmente um rapaz assolado, tomado pela escuridão, pela sombra da morte. Ele vivia, olha só, a casa dele era nos sepulcros. Já pensou? Meu Deus do céu. Era tenebrosa a vida daquele rapaz. Quando Jesus se aproxima, o demônio que agia nele já começa a gritar: Jesus, filho de Deus, o que você faz aqui? Não venha me atormentar. E ele começa a berrar desesperado, o demônio que agia nele, que estava acostumado a dominar aquele jovem, que estava acostumado a conduzir aquele jovem por caminhos de morte, por caminhos de escuridão, de terror. Mas então Jesus analisa a condição daquele jovem e olha para aqueles demônios e fala: Legião. Fala: qual é o nome de vocês? E o demônio, porque eram muitos, eles respondem: nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Então haviam muitos demônios, na verdade, dominando a vida daquele jovem. E ali, naquele momento, os próprios demônios, porque você sabe, o diabo não tem corpo. Esse é o maior ódio do diabo com relação a Jesus.
porque Jesus veio em carne. Jesus tem corpo físico e o diabo não tem esse poder, né? Então o que acontece? Ele precisa de um corpo para ele se manifestar, né? Ele precisa encarnar em algo, em alguém. Por isso que quando alguém recorre ao diabo, o que vai acontecer? O diabo, o espírito da doença sai dele e entra naquela outra pessoa, porque ele precisa de um corpo para ele agir. Só quando é da ordem de Jesus que ele é expelido, e a Bíblia diz que ele sai e anda por lugares desertos procurando onde possa morar. Nesse momento, era uma legião. Eles falam para Jesus se eles podiam entrar numa manada de porcos. Haviam muitos porcos lá perto. E Jesus autoriza, fala, pode ir. Jesus autorizou, na verdade, para avaliar e trazer à tona a realidade daquele povo. Por quê? Porque quando Jesus expulsou aquele demônio, os demônios entraram na manada de porcos, ao invés das pessoas glorificarem a Jesus, o povo daquela terra fala, olha Jesus, vai embora daqui, vai embora daqui. Olha só, por quê? Porque tiveram, entre aspas, o prejuízo ali com os porcos. Então eles preferiam, na verdade, o que era o bem, as posses, do que uma vida liberta, do que uma vida com Jesus. Aquele jovem, depois que, vendo que Jesus ia ser expulso da cidade, ele pede para seguir a Jesus, o jovem que foi liberto. Mas Jesus fala, não, vai para sua casa, mostra para sua família o que Deus fez. E esse jovem, único jovem ali de Gadara, a quem Cristo pregou, a quem Cristo libertou, só nele pôde se fazer um milagre. Só ele buscou, na verdade, Cristo buscou esse jovem e ele viveu o milagre. Esse jovem se tornou um pregador que andou por toda a região, pregando e anunciando a palavra de Jesus Cristo. Perceba o que é o amor de Deus. Cristo atravessa um mar só por causa de uma vida. Uma vida. Para ele vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, lance a semente, a palavra no meio do caminho, nos corações, porque se uma vida for salva, para o Senhor já há festa nos céus. Diz então que quando Jesus volta, todos estão esperando ele, aguardando para receberem dele realmente um milagre. E então vem um homem chamado Jairo, é muito conhecida essa passagem, e ele se aproxima de Jesus. E ele busca em Jesus a cura para sua filha que está muito doente em casa. Enquanto Jesus se propõe a ir na casa dele, fazer essa cura, né, orar pela filha dele, vem uma mulher que estava doente há muitos anos, mais de 12 anos, ela sofria de um fluxo de sangue, ela sofria de uma hemorragia, e essa mulher toca em Jesus, ela crê de tal forma que ela nem pede, ela vai assim pelo cantinho e toca nas vestes de Jesus. E Jesus, na hora, imediatamente notou que de si saiu virtude, saiu poder, ele sentiu que aquela pessoa tocou ele de forma diferente. Ele fala, quem me tocou? E todos falam, oh, Jesus, tem uma multidão aqui do lado e o Senhor está perguntando quem te tocou? Todo mundo te tocou. Ele falou, não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. É muito interessante isso, porque em todo momento há milhares de pessoas em todo lugar que pode estar fazendo culto, mas você onde estiver, você pode chamar a atenção de Deus de tal forma que você toque o coração de Deus e ele realmente automaticamente libere sobre ti virtude, graça, cura, saúde, poder. Por isso o Senhor diz que ele é galardoador dos que o buscam. Nunca, se você buscar ao Senhor em espírito e em verdade, nunca você sai de mãos vazias, nunca você sai de coração vazio, nunca você sai sem receber a graça divina, porque o Senhor se compadece dos seus. E realmente aquela mulher alcançou a cura e ela se expõe, ela diz realmente, eu estava enferma, eu tinha gastado tudo em médicos, eu tinha recorrido aos homens, já estava acabando o meu recurso e o Senhor foi realmente a minha esperança e eu acreditei, eu te toquei com fé e eu fui curada
estancou a minha hemorragia. 12 anos perdendo sangue. Sabe o que é perder sangue? É perder vida. A vida dela durante 12 anos era só perda, perda, perda de vida. E muitas pessoas estão assim. Talvez você diga, olha, faz 5 anos que de mim escoa a minha vida, parece que vai ralo abaixo. Às vezes, depois que algo aconteceu na sua vida, você só tem perdido a sua razão de viver, a sua alegria de viver, né? A sua motivação de viver. Mas eu quero te dizer, toque em Jesus. Ah, querido, é maravilhoso a presença de Deus. Toque o coração de Deus, porque você receberá dele virtude, você receberá dele graça, você receberá dele poder, a sua alma vai reviver. Tem um hino que diz, tua alma viverá, teu espírito. E em nome de Jesus, eu te desafio nesse momento, independente do tempo e dos anos que alguma dor possa ter assolado você, alguma enfermidade, alguma perda, se o teu sangue tem escoado, a tua vida tem se acabado, minguado desde algum evento, que você possa tocar em Jesus e certamente você será curada desse mal, né? O que vai restar na tua alma é só cicatriz do que você passou, mas a cura será total. Jesus cura aquela mulher e prossegue, e vai até a casa de Jairo. Quando ele está no caminho, interrompem a caminhada e dizem para Jairo, Jairo, não adianta incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Jairo quase entra em desespero. Jairo quase era mais um coração de pedra, que recebe com alegria e logo na provação perde a fé. Mas Jesus falou para ele, Jairo, não tenha medo. E essa é a palavra de Deus para nós sempre. Quando a tribulação quiser tirar tua fé, não tenha medo, você tem um Deus verdadeiro, teu Deus te ama. Deus é eterno, ele é maior do que tudo. E Jairo optou por crer. E sabe o que aconteceu? Ele seguiu com Jesus, foi até a casa dele, chegou lá, todo mundo chorando. Jesus falou, não chorem, ela não está morta. Todo mundo riu, mas ele entrou junto com Jesus naquele quarto de morte. E Jesus disse para aquela menina para que ela se levantasse. Levanta-te, menina. E logo o espírito voltou para o interior dela. E ela se levantou. E Jesus falou para que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. E todos souberam daquele milagre. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você pode permitir que matem tua fé. Você pode permitir que más notícias te incomodem. Mas a Bíblia diz, quem nele crê não é confundido. E aquele que teme ao Senhor não teme má notícia. Você não é coração de pedra, você não é coração de espinho, você não é aquele que pisa na palavra, mas você é aquele que recebe. Cada palavra que vem do altar, cada palavra que vem, você recebe. Cada tribulação que vem, você se fortalece na palavra. E você sabe, a tribulação vai passar, mas a palavra do meu Deus permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor é eterna. E, queridos, não há espinhos, não há tribulação, não há má notícia, não há tempo como essa mulher, eram 12 anos de dor, não há escravidão, não há doença, não há miséria, não há ofensa, não há mal algum que possa prevalecer sobre o coração que tem fé. Onde está a sua fé? Jesus perguntou para os discípulos. E eu pergunto para você, onde está a sua fé? A sua fé tem que estar no Filho de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.